Bom dia. Na aula de ontem a gente falou sobre a equação de Schrödinger e partiu de uma função de onda, de uma função que descreve a propagação de um pacote de onda, fez algumas mudanças de variáveis, k para p, f para psi e g para φ, e a partir dessa função de onda que descreve a propagação do pacote de onda em uma dimensão, a gente procedeu com algumas operações matemáticas e derivada em relação a tempo e derivada em relação à posição, e obteve, né, o que a gente chama de equação de Schrödinger, que é uma equação de onda que descreve o estado, uma equação de onda cuja solução é uma função que descreve o estado de uma partícula. Bom, a solução que descreve o estado de uma partícula, então, é uma função de onda, e a gente deu a interpretação dessa função de onda em termos estatísticos, né? Definiu o que seria uma densidade de probabilidade, visto que a função de onda é uma função complexa e probabilidade é um valor, uma grandeza real e positiva, né? A função de onda não pode descrever diretamente as propriedades de uma partícula, né? Porque ela não tem significado físico. Por ser uma função complexa, ela não tem significado físico. Mas, se você multiplica o complexo conjugado da função de onda pela própria função, né, então este produto sim tem significado físico, e a gente define como sendo densidade de probabilidade da posição, né, da partícula. E se você multiplica por um elemento infinitesimal de posição, então este produto está relacionado com a probabilidade de se encontrar a partícula em uma região do espaço que compreende a posição de x e x mais dx. Então, a partícula tem probabilidade maior de ser encontrada. Então, esse produto dá a probabilidade da partícula ser encontrada nessa região do espaço. Então, isso define o que a gente chama de primeiro postulado da mecânica quântica, né? O fato de que o estado de uma partícula quântica é definida pela uma função de onda complexa, né? E o módulo quadrado da função de onda dá a densidade de probabilidade, e se você integra a densidade de probabilidade em todo o espaço, essa integral tem que ser 1, né? E isso se define a normalização da função, né? Então, a probabilidade de encontrar a partícula descrita pela função de onda em qualquer lugar no espaço, ela deve ser 1. Né? Qualquer função que obedeça a esta condição é dita função normalizada, né? E esta relação ela é definida também como condição de normalização para a função de onda. Bom, então a gente definiu mais para frente, através de algumas operações das equações de Schrödinger, né, que a gente escreve a equação de Schrödinger dependente do tempo e o complexo conjugado da função. E através de algumas operações matemáticas, né, de soma das duas funções, a gente chega em algumas definições importantes, né, como, por exemplo, o que a gente define como densidade de corrente ou fluxo. Né? E a partir daí, a gente define o que chama de equação da continuidade. Então, essa equação da continuidade, ela está relacionada com o fato de que se a probabilidade de encontrar a partícula, né, dentro de uma região do espaço diminui com o tempo, né, a probabilidade de encontrá-la fora dessa região deve aumentar na mesma quantidade. Né, e é isso que a equação da continuidade demonstra. Né, uma variação na densidade de probabilidade, né, vai ser igual a menos a variação da densidade de corrente no espaço. E a partir daí, a gente junta algumas relações em uma dimensão que a gente obteve. A primeira equação de Schrödinger,
A segunda, a densidade de corrente. E a terceira, a equação da continuidade. Todas essas relações escritas em uma única dimensão, né? Aqui representado pela direção x. A gente pode generalizar essas equações, né, para dimensões maiores, para 2 ou 3 dimensões. Aqui a gente fez para 3 dimensões e vai escrever a equação de Schrödinger, né? Agora a função ela vai depender de um vetor posição R e a derivada em relação à posição vai ser descrita em termos de um Laplaciano, né? E o potencial agora também vai ser dependente desse vetor posição. A densidade de corrente também vai ser descrita em termos de uma função que depende do vetor posição e do gradiente da função de onda, né? Menos o complexo conjugado aqui. E a equação da continuidade, né? Você vai descrever agora a densidade de probabilidade em termos de uma função de onda que depende do vetor posição, e a derivada em relação à posição, né? A derivada da densidade de corrente em relação à posição vai ser substituída por um divergente. Por que divergente? Porque a densidade de corrente é uma grandeza vetorial, então aqui você tem um divergente da densidade de corrente. Muito bem, se a gente integra essa relação, a gente vai mostrar que a derivada, né, da densidade de probabilidade no tempo ela é nula, né, dado que do lado do segundo membro aqui da relação você vai ter, através da integral em todo o espaço, né, que a densidade de corrente, quando a posição vai para mais ou menos infinito, ela é nula, né? Isso está relacionado com o fato de que a função de onda ela é quadraticamente integrável, né, e deve se anular no infinito, né? Ou seja, a função de onda ela tem que ser finita, né? Então, quando a posição vai para o infinito, né, a gente define ela como sendo nula. E isso resulta no fato de que, se você normaliza a função de onda em um determinado instante do tempo, por exemplo, no tempo igual a zero, essa função ela vai permanecer normalizada em qualquer outro instante no tempo posterior, né? É o que essa relação aqui nos diz. Bom, então, para entender melhor, né, as variáveis dinâmicas de um sistema, a gente tem que fazer uso, né, de conceitos de probabilidade. Então, na aula de ontem, eu mostrei 2 exemplos, um de lançamento de dado e outro de lançamento de moeda. No caso do lançamento de dados, a gente tem 6 possibilidades, né, de ocorrências, né? Se você lança apenas um dado para cima, você pode obter a ocorrência E1, que equivale ao dado cair com o valor 1, E2 igual a 2, e assim sucessivamente você tem 6 possibilidades. E cada uma dessas possibilidades tem a probabilidade de ocorrência de 1 sobre 6. Né? Então, se você soma essas probabilidades, né, a soma das probabilidades de ocorrência de cada um desses eventos tem que ser igual a 1. Então, a soma em K de PK tem que ser igual a 1. Né? Então, no segundo exemplo, né, eu mostrei o lançamento de uma moeda, né, que tem 2 eventos possíveis, ou ela pode cair na posição cara, ou ela pode cair na posição coroa, né, e cada uma dessas posições a gente relaciona a um evento E1 e E2, né, e cujas probabilidades de ocorrência são iguais, né, então a probabilidade de ocorrer cara é 50% e a probabilidade de ocorrer coroa também é 50%. Então P1 é igual a P2, que é igual a 0,5. E a gente associou a cada uma dessas ocorrências uma variável dinâmica, né? Eu chamei essa variável dinâmica X, e ela pode ser, por exemplo, uma aposta, né? Você aposta R$1 para a cara e R$3 para a coroa. Então você joga a moeda para cima. Se ganhar a cara, ganha R$1. Se ganhar a coroa, ganha R$1, R$3. Né? Então, uma variável dinâmica, né, que vai tomar valores x1 se ocorrer E1 e x2 se ocorrer x2, ela é chamada de variável aleatória. Né? Então, o valor esperado para esta variável, né, a gente vai representar, né, por x entre o sinal de menor e maior. Né? Para uma dada
para uma dada distribuição de probabilidade, né, esse valor esperado dessa variável dinâmica x, né, vai ser a soma em k de x de k, né, de cada valor que essa variável dinâmica pode assumir, vezes a probabilidade, né, de ocorrência de cada uma das ocorrências. Então, no exemplo de lançamento da moeda, o valor esperado para esta variável dinâmica, né, vai ser a somatória de k variando de 1 até 2, porque pode ser cara ou coroa, né? X de k, e x de k vai ser R$1 se der cara, R$3 se der coroa, multiplicado pela probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos, que é 0,5. Então, quando você substitui os valores aqui, o primeiro evento que pode ocorrer, né, a variável dinâmica assume o valor de R$1, vezes a probabilidade de ocorrência desse evento, que é 0,5, mais R$3, que é a segunda possibilidade de ocorrência da variável dinâmica, vezes a probabilidade de ocorrência dessa variável, que é 0,5 também. Então, isso aqui dá um valor de R$2. O valor esperado para o ganho em cada lançamento da moeda é de R$2. Daí o termo, né, valor esperado da variável dinâmica. Bom, agora... Oi. Então, volta aí, por favor. Não está clara essa probabilidade de 2, porque na do dado você usou a probabilidade de 1 para 6 para todos. Aqui você já usou o valor da probabilidade. Aí fica estranho, porque você nunca vai ter R$2, você vai ter 1 ou vai ter 3. Não seria você teria duas possibilidades, ou uma ou a outra? Porque você nunca vai ter 2, você vai ter 1 ou 3. Assim, o raciocínio do dado tá 1 para 6, 1 para 6, você somou 6 possibilidades. Aqui você somou o valor da possibilidade. Então, se você usar o do lado de lá, você teria que usar o que estava dentro de cada dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Então, vamos lá. Certo, é só dúvida. Eu entendi, mas é que aqui você nunca vai ter 2. Você vai ter 1 ou 3. Ou você ganha R$1, ou você ganha 3, né? Mas é o valor esperado, não o valor real do que você vai ganhar. Porque você está lidando aqui com probabilidade. Não que esse seja o valor exato o valor exato do que você vai ganhar numa aposta. Você pode entender esse valor esperado como o valor médio, né, que você pode ganhar em um evento. Só que você não vai fazer um único evento. Você vai fazer. Lembra que isso aqui é um dado estatístico, então você tem que fazer um número muito grande de jogadas. Tá? Você faz um número de 100 jogadas. Uhum. E aí, no número de 100 jogadas, você vai ganhar uma quantidade relativa aí das apostas, né? Isso, tantas uma, tantas outra. Qual que é o valor médio que você ganhou por aposta? Entendi. Entendeu? Então é o valor médio, na verdade. Então, em alguns casos, o valor médio e o valor esperado, eles são sinônimos. Isso. Entendeu? Entendi, eu entendi. Professor, então por isso que tem aquele 0,5 multiplicando cada valor? Exatamente, porque para cada lançamento você tem a probabilidade de 50% da moeda cair com a coroa para cima e 50% de cair com a cara para cima. Entendeu? Ah, entendi, sim. Tá, então, se você faz um número muito grande de lançamento, então esse valor esperado está relacionado com o valor que você pode ganhar em cada lançamento da moeda, né? A distribuição, né, dos valores que você ganhou depois de um número muito grande de lançamentos. Né? Então, aqui talvez fique mais claro. Se a gente realiza na prova um número M, né, muito grande, como eu disse, né, de vezes, né, N aí da casa de 100, 1000, 2000, né? Então, N, um valor muito grande, dos quais você tem N1, uma ocorrência do evento E1,
N2 do evento E2 e assim sucessivamente, né? Então, você tem N1 mais N2 mais N3 igual ao número N que você, de vezes que você, que você realizou essa prova. Então, a gente espera que as frequências relativas de cada um dos eventos seja o quê? Um número N, K, onde K aí é 1, 2, 3, 4, dividido pelo número de vezes que foi que você lançou esse evento. Né? Então, vamos supor que você lançou uma moeda 1000 vezes. E dessas 1000 vezes, o evento coroa aconteceu 400 vezes. Né? Então, 400 dividido por 1000 vai estar relacionado com a frequência relativa do evento, né, desse evento, né, da moeda cair em coroa. Pessoal, só um pouquinho, deixa eu diminuir o volume ali do som, porque vai atrapalhar a gente, é o volume da aula do meu filho. Só um instante. Tem que parar de ir no banheiro na hora da aula. Existe recreio para isso. Bom, então vamos lá. Então, o valor médio, né, de uma variável dinâmica, como é que a gente calcula? A gente definiu aqui, né, vai ser a somatória em K de xk, pk, né, onde xk vai ser o valor que a variável dinâmica assume para cada evento, né, relacionado com ela, e pk a probabilidade de ocorrência desse evento. Então, ele é aproximadamente, o valor médio dessa variável é aproximadamente o valor esperado dessa grandeza. Né? E os dois termos, no caso, o valor médio e o valor esperado, eles podem ser usados como sinônimo. Né? Então, era isso que você estava querendo relacionar, né, Abad? Isso, é isso aí, agora ficou mais claro. Tá certo. Bom, então, o que a gente define como variância da variável aleatória? Né? Como que a gente define a variância de uma variável aleatória? Vocês devem ter calculado variância em laboratório de física 1, né? Vocês fizeram esse cálculo? Vocês lembram? Cálculo de variância? Eu não lembro, não. Não lembro, não, como que faz. Tá. Primeiro eu vou definir o que seria uma variância, né, da variável aleatória, e depois a gente vê, né, o que ela representa. Bom, então, a variância, né, a gente define como ΔX ao quadrado, e a definição dela é a diferença. O ΔX, o que é? É o x menos o valor esperado. Você faz uma medida, você faz uma medida e vê qual valor que você obteve e subtrai do valor esperado, né, para aquela variável. Então, isso aqui está relacionado com variância, né, ao quadrado. Então, como é que eu defino? A gente já sabe como que define o valor esperado de x. Né? Então, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. É a soma em K
de x de k menos o valor esperado de x multiplicado pela probabilidade de ocorrência pk. Certo? Ah, desculpa, aqui faltou elevar ao quadrado. Bom, como tem um quadrado aqui, eu posso resolver, né, o produto notável aqui. E essa relação ela vai ficar da seguinte forma. Somatório em K xk ao quadrado mais o valor esperado de x ao quadrado menos 2 vezes xk pk. E eu posso separar a somatória em cada termo aqui, né? Esse pk aqui está fora do parênteses. Então, se eu separar as somas aqui em cada termo, eu vou ter a primeira soma em K, xk ao quadrado pk, mais... Bom, olha só, essa soma aqui é em K. E aqui é o valor esperado ao quadrado. Então, o valor esperado ao quadrado, ele não vai entrar na soma, né, porque já é o valor esperado da variável dinâmica. Então, ele pode sair da soma. A soma em K multiplicado por PK. A gente sabe qual que é o valor dessa soma aqui. Então, a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Aqui ainda continua errado, porque é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, faltou aqui o valor esperado da variável dinâmica. Né? Entenderam? Então... Sim. De boa, professor. E aqui, ó, é o valor esperado ao quadrado. Né? Que é esse termo aqui. Menos 2 vezes a soma. Bom, aqui da mesma forma, eu posso tirar a variável dinâmica da somatória. Valor esperado de x vezes a soma de xk pk. Então, vamos ver o que representa cada um desses termos. O primeiro termo aqui vai ser igual ao quê? Bom, essa relação aqui ela é semelhante à relação que a gente definiu o valor esperado de uma variável dinâmica, né? Então, a soma em K de xk pk é igual ao valor esperado dessa variável dinâmica. E a variável dinâmica que está correspondendo aqui é o xk ao quadrado. Então, esta relação só pode ser igual ao valor esperado de x ao quadrado. Este termo aqui é a soma das probabilidades, e as somas das probabilidades tem que ser igual a 1. E esse termo aqui é exatamente a definição aqui que a gente deu para o valor esperado, né, da variável dinâmica. Então, isso aqui é igual a... Ok? Então, como é que a gente... Professor, não posso slide ainda não. Eu tô fazendo um cálculo aqui também. Só um minuto. Tá bom. Esperar você terminar. Tá entendendo, Temerson? Tá
muito quieto hoje. Eu já tinha feito isso ontem, professor. Ah, você já fez ontem, então tá de boas. Eu quero que você faça mais pra frente. E agora, qual o resultado que você obteve? Aqui no primeiro termo, qual que é? Já está aqui, né? É o valor esperado de x ao quadrado mais valor esperado de x elevado ao quadrado menos duas vezes o valor esperado de x vezes o valor esperado de x vai dar o valor esperado de x ao quadrado. Então aqui você tem uma soma que pode ser realizada, né? Valor esperado de x elevado ao quadrado menos duas vezes o valor esperado de x elevado ao quadrado vai dar valor esperado de x elevado ao quadrado. Então a variância, né, é a quantidade que vai medir o desvio do valor médio. E ela é calculada como o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. A definição de variância em mecânica quântica ela é importante, né? Mais para frente a gente vai usar essa definição de variância na formulação do princípio de Heisenberg, né? O princípio de incerteza de Heisenberg. Lembrando que o princípio de incerteza está relacionado com a incerteza no valor da posição, né? Então, em mecânica quântica, né, vai ser comum a gente encontrar as distribuições de probabilidades, né, contínuas, né? Então, para tornar, né, uma distribuição contínua, eu tenho que substituir a somatória por uma integral, né? Então, neste caso, o valor esperado, né, de uma variável dinâmica e a sua variância, né, elas devem ser substituídas por integrais. De que forma a gente vai substituir por integrais? Bom, vamos usar um exemplo aqui. Se a gente define psi de x de t como a solução da equação de Schrödinger, né, ou seja, uma função de onda, e que essa função de onda ela é normalizada, o valor médio de uma coordenada x, né, que é uma variável aleatória, ela vai ser definida da seguinte forma. Então, o valor médio dessa variável aleatória vai ser a integral, né, e aqui eu vou definir um valor tal, de psi vou colocar um tal aqui, e t, vezes a variável dinâmica, né? Esse psi aqui é o complexo conjugado, tá? Multiplicado pela função psi de tal. O que é o tal aqui? O tal vai depender, né, de quantos... Bom, na verdade aqui, como é a variável x, né, essa função de onda aqui, ela tem que ser realmente, a componente x da função. Tá? Bom, o que é o tal? O tal é se a função ela é uma função de onda que descreve a propagação de um pacote no espaço, né, cuja coordenadas são coordenadas x, y, z, então o tal ele vai ser aqui uma integral em dx, dy, dz, né? Ou seja, dx, dy, dz é um elemento de volume, ou se for em duas dimensões, né, dx, dy, o tal vai representar um elemento de superfície. Ou se for uma dimensão, o tal vai ser simplesmente o elemento de comprimento, né, dessa direção x. Bom, com relação ao valor médio da posição,
né? O procedimento é exatamente o mesmo. Então, o valor médio de uma posição R será integral, né, em R, né? R pode ser definido como um vetor no plano ou um vetor no espaço tridimensional. Psi estrela de RT, R, psi de RT, lembrando que é um vetor, dr. Então, esta é a forma como a gente calcula o valor esperado, né, de uma posição R, de uma partícula quântica. Agora, qualquer função arbitrária, né, que esteja relacionado com esse vetor posição, o valor esperado dessa variável, dessa função arbitrária, também se calcula, né, da mesma forma. Então, o valor esperado de uma variável arbitrária, ela vai ser integral, né, em todo o espectro de psi estrela vezes a variável f de r vezes psi de rt dr. Alguma dúvida? Não. Tá. Bom, então, vamos definir, né, o que são operadores, né, ou valores esperados de variáveis dinâmicas, por meio de operadores. O termo operador, né, é um termo matemático, né, está relacionado com a operação, uma operação matemática que você faz sobre uma função, transformando aquela função em uma outra função. Né? Vamos partir, né, do que a gente acabou de definir, o valor esperado de uma posição e o valor esperado de uma função arbitrária que esteja relacionada com a posição, e elas vão definir o valor esperado, né, como eu disse, da posição e da função arbitrária desse vetor. E o que seriam as variáveis dinâmicas? As variáveis dinâmicas de um sistema físico, né? Ou seja, quais são as variáveis dinâmicas que a gente pode associar ao movimento de uma partícula? Taxa de variação. Oi? Taxa de variação. Sim, mas taxa de variação do quê? Momento. Tudo bem. Aí a variável dinâmica seria a força que está atuando sobre a partícula, né? Então, mas a gente pode dizer também de taxa de variação da posição, que seria o quê? Velocidade. Velocidade. É uma variável dinâmica que descreve o estado de um sistema. Momento, como você falou, também é outra variável dinâmica. Energia da partícula também. E aí tem outras variáveis dinâmicas, momento angular, né? Várias outras variáveis dinâmicas que podem estar associadas a esse sistema. Bom, os valores esperados dessa variável dinâmica, né, ela pode ser definida a partir do que a gente chama de princípio de correspondência de Born. E a gente já falou sobre o princípio de correspondência de Born. Né? Correspondência deve ter um acento aqui, né? De que forma que a gente vai atribuir valores esperados para essas variáveis dinâmicas, né? Então, primeiro a gente vai descrever o comportamento clássico de uma partícula a partir do comportamento médio de um pacote de onda, né? Ou seja, vai associar a uma partícula clássica o comportamento de um pacote de onda que se move no espaço aí, né? E no tempo. Então, a gente calcula os valores médios das variáveis dinâmicas
E esses valores médios devem satisfazer as leis da mecânica clássica. O primeiro exemplo que a gente vai definir é a velocidade clássica. Como é que a gente calcula a velocidade clássica? O exemplo que a gente vai falar é sobre velocidade clássica, né? E como o Temerson falou, é a derivada temporal do valor esperado da posição. A velocidade clássica é a derivada temporal de R. Vamos, por simplicidade, considerar apenas uma componente desse vetor, a componente x. Então, para a componente x, como é que eu defino? Derivada em relação ao tempo do valor esperado de x. Isso aqui vai ser derivada em relação ao tempo, o valor esperado de x, definido em termos da integral, é a integral de menos infinito. Na verdade, em tal, né? Psi estrela x psi de tal. Né? Bom, como esse x aqui não vai modificar esta função, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. A função psi estrela multiplicado pela própria função dá a densidade de probabilidade. E essa derivada não vai atuar sobre o x, vai atuar sobre a densidade de probabilidade. Então, eu posso reescrever essa integral da seguinte forma. Integral em tal de x vezes a derivada em relação ao tempo. Por que não atua em x mesmo, professor? Oi? Por que não atua em x também? Porque o x aí, na verdade, é o valor provável da posição da partícula, né? Bom, vamos levar em consideração que dtx dependa da posição do tempo. Vamos ver o seguinte, o que ocorre de pdt x. Bom, então isso aqui seria a derivada em relação ao tempo do produto. Deixa eu escrever melhor aqui. Então seria a derivada em relação ao tempo do produto x e p de x e t, né? De tal. Bom, aqui, nesse caso aqui, a princípio, só a densidade de probabilidade depende do tempo, né? Varia com o tempo. O x seria uma partícula fixa, né? Bom, mas vamos levar em consideração que isso dependa do tempo também. Se depender do tempo, então eu vou ter uma integral em tal de dx dt vezes a densidade de probabilidade, px e t, mais x vezes a derivada de p de x e t em relação ao tempo. De tal. Seria isso. Muito bem. Essa integral ela pode ser dividida em duas integrais, né? A primeira integral em tal, a dx dt de p de x e t de tal, mais, né, o segundo termo aqui seria a integral em tal x derivada de
Px e t em relação ao tempo de tal. Né? Ou seja, esse seria o termo relacionado com a variável dinâmica, né, o valor esperado de uma variável dinâmica. Bem, como a gente está calculando aqui é o valor esperado de uma variável dinâmica, bom, vamos trabalhar termo a termo. Né? Esse primeiro termo aqui, esse segundo termo, esse primeiro termo aqui está relacionado com o valor esperado da velocidade, né? Concordam comigo? Porque você dx dt está relacionado com velocidade, né? A integral isso aqui relacionado com a densidade de probabilidade dá o valor esperado da velocidade. E esse termo aqui está relacionado com o quê? Bom, a gente definiu o que chamou de equação da continuidade, né? Então, a derivada de P em relação a T vai ser igual menos o divergente da densidade de corrente. Então, esse termo aqui está relacionado com menos o divergente da densidade de corrente. De tal forma que a derivada em relação ao tempo do valor esperado da posição vai estar relacionado com o valor esperado de V, correto? Mais a integral em tal vou colocar menos, né? Porque tem o menos aqui do divergente, então vai ser menos x multiplicado pelo divergente de j. De tal. Tá certo? Bom, esse valor esperado de V aqui, depois a gente vê o como que ele vai... No Weisberg ele fala que o x é constante. Oi? Não depende da derivada temporal. Não entendi. No Weisberg, nas notas de aula do Weisberg, fala que para a derivada parcial em relação ao tempo, essa constante, x é constante. Deixa eu pegar o Weisberg aqui, só um instante. Tá, mas por que considera o x constante? Foi essa a sua pergunta. Porque se a princípio eu quero calcular a velocidade clássica, né? X constante significa que não tem movimento, né? Qual página do Weisberg? Eu li as notas. Ah, você leu as notas? Tá. Deixa eu ver se eu... Aquela do Carlos. Bom, depois eu volto aqui no Weisberg e dou uma olhada. Eu vou continuar levando dessa forma, né? Vamos considerar que existe um valor esperado aí associado à velocidade. E aí, no final das contas, a gente faz algumas análises
considerando que essa posição é constante, como define lá pelo Wesberg, e inclusive o Cohen também faz assim, né? Essas notas de aula minha estão baseadas nas contas do Cohen. Bom, isso não vai ter nenhum prejuízo para os nossos cálculos, tá? Mas vamos nos preocupar aqui com esse segundo termo que está na integral. Então, nós temos aqui nessa integral o produto de x com o divergente da densidade de corrente. Como é que eu calculo esse produto? Na verdade, você tem aqui a componente x, que vai multiplicar a derivada da densidade de corrente, né, em relação a x, y e z, porque você tem um divergente aqui, né? Então, você vai ter derivada de j em relação a x na direção de y, mais a derivada de j em relação a y na direção de j, mais a derivada de j, né? Aqui j a densidade de corrente, versor j que aponta para a direção y, né? Em relação a z na direção de k. Então, olha só, esse termo aqui eu posso escrever da seguinte forma. O x eu vou jogar para dentro da derivada, mas veja, se eu derivar em relação a x o produto x e j de x, assim, eu esqueci de colocar as componentes, né? Aqui é jx, jy, jz, tá? Então, essa derivada aqui vai ser a derivada do produto. Vai ser derivada de x, de jx, né, vezes x, mais derivada de x em relação a x dá 1, mais jx. Né? Então, esse termo aqui, a derivada de x, de jx em relação a x vezes x, isso aqui vezes x, vai ser a derivada em relação a x do produto x, xj, menos x de j, né? Passando esse termo para cá. Então, é dessa forma que eu vou escrever aqui. Eu vou jogar o x aqui dentro dessa derivada. Dentro da derivada aqui, como a derivada em relação a y, né? Não vai alterar. E aqui também, se eu jogar dentro dessa derivada aqui, como essa derivada é em relação a z, não vai alterar essa derivada. Então, esse termo ele pode ser escrito da seguinte forma. Derivada em relação a x. Derivada em relação a x de x, j de x, mais a derivada em relação a y de x, j de y, mais a derivada em relação a z de x, j de z. E isso aqui pode ser escrito assim. O x vezes o divergente de j
estiver faltando os termos, não, professor. Qual termo que está faltando aqui? Um menos JX, menos JY. Ah, tá faltando menos JX, né? É verdade. Não é só menos JX que tá faltando Os versores também. os versores. Então tá faltando I, J, K. Na verdade, tá faltando, não, para tirar os versores, porque é um divergente e é um escalar. Deixa eu ver. Ah, é verdade, é um divergente aqui. Espera aí. É verdade, aqui tem que tirar os versores, né? Porque é um divergente, então não tem mais as componentes I, J, K. Ele já sumiu aqui, né? Então o que está faltando, a única coisa que está faltando é menos J. JX. É o único termo que está faltando. Bom, essas contas têm bastante detalhes, né? Se não tiver atento, Não tá faltando nas outras também, não, já que você descreveu da mesma forma que o X. eu estou só fazendo a componente X. Concorda? Ah, é, né? Disfarce. O Foi mal. divergente de J da densidade de corrente é o que está dentro do parênteses aqui. Eu estou multiplicando. Ah, porque você colocou o X dentro do lado do JY, mas como o X é constante em relação a Y, então não vai fazer diferença. Exatamente. Então essa derivada aqui, ó, de x em relação a y é zero, né? Então essa derivada só vai atuar sobre jy. Da mesma forma, essa derivada só vai atuar sobre jz. Mas quando eu jogo para dentro da derivada, né, eu posso escrever isso aqui como sendo o divergente, né? Essa soma aqui, na verdade, é o divergente desse produto, de x vezes j. Menos a componente jx. Concorda comigo? Bom, vamos substituir aqui nessa relação. Então, se a gente substituir na integral, a gente vai ter que a integral em tal de x divergente de j de tal, isso aqui vai ser igual a integral em tal do divergente de xj, né, de tal menos a integral em tal de jx de tal. Concorda? Não, não é menos, é mais, né? Porque tem um menos aqui. Então aqui vai ser... Não, tudo bem. Vamos deixar menos, na hora que substituir aqui, a gente troca os sinais. Bom, o que a gente pode dizer sobre essa integral? Lembrando que essa integral é sobre todo o espaço, né? Ou seja, se for dx
na direção de x vai ser de menos infinito a mais infinito na direção de x. Na direção de y vai ser de menos infinito até mais infinito. E na direção de z também vai ser de menos infinito até mais infinito. Concordam comigo? Sim. Isso significa que você tem aqui uma integral do gradiente da densidade de corrente multiplicado pela componente x, né? E a densidade de corrente ela é descrita em termos da função de onda. E quando você integra em todo o espaço, né, nos limites do espaço, quando a variável posição vai para o infinito, a função de onda ela tem que ir a zero, né, devido ao fato de que ela é uma função quadraticamente integrável. Bom, se a função de onda tem que ir a zero no infinito, então essa divergente aqui, esse divergente tem que ir a zero também. Né? Então ela tem que se anular nas condições em que a função de onda vai infinito. Bom, vocês podem... Mas a densidade de corrente na componente x também tem que se anular no infinito? Oi? Mas a componente x da densidade de corrente também não tem que se anular no infinito? A componente x da densidade de corrente? Esse aqui, ó, essa segunda integral também não tem que ir para o infinito? Densidade de corrente, essa integral. Essa integral aqui a gente vai analisar de forma separada. Tá? A gente vai resolver essa integral separadamente. Ok? Ok. Mas essa tem o fato de ter o divergente aqui, né? O divergente da densidade de corrente, você vai ter uma derivada segunda, né? Vai aparecer uma derivada segunda em cada componente da densidade de corrente. E isso tem que ir a zero rapidamente. Bom, então, substituindo aqui, nós estamos calculando o valor, a taxa de variação do valor esperado de x, né? A derivada do valor esperado de x vai ser igual, né? A gente tem um termo aqui que é o valor esperado da posição, tem que dar uma pensada sobre esse termo aqui, com mais calma, né? Aí fica menos esse termo aqui, que vai para zero, menos esse termo aqui, né, que vai ser a integral de jc de tal. Menos com menos dá mais. Mais integral em tal de jx. Bom, de forma análoga, né, a gente pode fazer para as outras posições o valor esperado para y, para x. Muito bem, aqui na verdade, né, tem que ter uma componente x para v. Né, se a gente for levar em consideração que a posição muda, então essa velocidade aqui é a componente x da velocidade, que é a taxa de variação de x em relação ao tempo, né? Então, para y, o valor esperado para y, eu teria aqui um dvy mais integral em tal de jy de tal, e o valor esperado, a taxa de variação temporal do valor esperado em z, vai ser a componente em z da velocidade mais a integral em jz de tal.
Bom, na verdade, isso aqui representa o quê? Um fluxo de corrente, né? Como que é a integral sobre o fluxo de corrente, na verdade, né? A gente pode escrever também em termos do vetor R. Então, se a gente toma o vetor R, como é que eu defino um vetor R? X na direção de I, Y na direção de J, mais Z na direção de K. Então, se a gente toma o vetor R, a gente encontra que a taxa de variação em relação ao tempo do valor esperado desse vetor vai ser I multiplicado pela taxa de variação do vetor x em relação ao tempo, né, na direção de I, mais a taxa de variação de y em relação ao tempo, né, na direção de j, mais a taxa de variação na direção de k do valor esperado de z em relação ao tempo. Tá? E isso aqui nada mais é do que a integral em tal de jx mais jy mais jz de tal. Né? Bom, vai ter uma componente da velocidade aqui que a gente está carregando ela. Esse termo aqui, essa soma aqui, nada mais é do que a densidade de corrente total, né? Então, a taxa de variação do valor esperado da posição em relação ao tempo vai ser integral em tal de j de tal. Ok? Mais essa velocidade aqui. Bom, a gente tem que interpretar depois o porquê que, né, o Esberg considera essa velocidade aí como sendo zero. Mas, antes disso, vamos olhar para esta integral. Esta integral da densidade de corrente nada mais é do que H cortado sobre 2IM, né? Lembrando que densidade de corrente a gente definiu aqui. H cortado sobre 2IM, I é um número complexo, M é a massa da partícula, né, vezes o complexo conjugado da função multiplicado pelo gradiente da função de onda, menos o gradiente da função, do complexo conjugado da função, vezes a própria função. Então, usando, né, essa definição, então isso aqui vai ser integral em tal do complexo conjugado da função vezes o gradiente da função, menos o gradiente do complexo conjugado da função vezes a própria função. Entenderam? Bom, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: H cortado sobre 2IM multiplicado pela integral em tal do complexo conjugado multiplicado pelo gradiente da função de tal menos a integral em tal
do gradiente do complexo conjugado da função vezes a própria função de tal. Entenderam? Vamos reescrever considerando apenas a componente x. Então, considerando a componente x, nós estamos escrevendo esse termo aqui, na verdade. Tá? Então, considerando a componente x, a gente vai ter valor esperado. Não. Vamos calcular a integral em tal de jx de tal. Isso aqui vai ser o quê? H cortado sobre 2m e m, que multiplica a integral em tal de psi estrela, derivada de psi em relação a x. Na verdade, aqui vai ser, já que eu estou considerando só a componente x, né? Então vai ser a integral de menos infinito a mais infinito dx menos a integral de menos infinito a mais infinito da derivada, aqui eu errei no posicionamento do parênteses, né? É aqui. Da derivada de psi estrela em relação a x multiplicado por psi dx. Ok? Agora a gente tem que resolver essa integral, pessoal. Como é que a gente resolve essa integral, né? Como é que resolvemos essa integral? Vamos resolver primeiro essa integral aqui, ó. Por partes. Muito bem. A gente resolve a segunda integral, é a integral da derivada da função do complexo conjugado da função em relação a x vezes a psi de x. Então a gente vai resolver a integral de menos infinito a mais infinito da derivada de psi estrela em relação a x. Em relação a x, psi dx. Como é que a gente resolve por partes isso aqui? Por partes? Por partes vamos chamar o de psi de x. dv. E du, então, vai ser o quê? Del psi del dx. Dx. E Del, professor, não D. eu coloquei del em cima e não coloquei embaixo, né? Então, o du e v. Então, dv vai ser o quê? Del psi estrela, relação del x. Psi estrela É del, professor. é derivada, né? Em relação a x, né? Vai ser esse termo aqui, dx. Que integrando, né, o v vai ser igual ao próprio psi estrela. E lembrando que a integral de
UdV é igual a UV menos a integral de V du. Concordam? O que significa dizer que a integral de menos infinito a mais infinito da derivada de psi estrela em relação a x, psi dx, isso aqui vai ser igual a U vezes V, né? U é psi, e V é psi estrela de x e t. Então, vamos colocar psi estrela de x e t multiplicado por psi de x e t, variando de menos infinito a mais infinito, menos a integral de menos infinito a mais infinito de V, o V é a psi estrela x de t, du é a derivada, aqui faltou o dx, né? Du é a derivada de 1 em relação a x dx. Tá. Então, é a derivada de psi de x e t em relação a x dx. O que aconteceu aí com essa integral? Ela se inverteu, né? Veja. Quando você insere os limites da integral aqui no argumento da função, a gente vai ter que a função para x, né, a mais ou menos infinito, ela tem que ser igual a quantos? Tem que ser igual a zero, porque a função ela tem que permanecer finita. Né? Então, o primeiro termo é zero, de tal forma que a integral de menos infinito a mais infinito né, da derivada parcial de psi estrela em relação a x multiplicado pela psi dx, isso aqui vai ser igual a menos a integral de menos infinito a mais infinito, né, de psi estrela derivada de psi em relação a x dx. Então, o que aconteceu aqui? Essa integral, ela resultou numa... inverteu, né, a integral aqui. Não seria o C ponto C? Oi? Não seria aquele C ponto C? É o complexo conjugado, né? É o complexo conjugado. Mas vamos voltar agora na primeira integral, né, que agora, voltando para o cálculo da integral da densidade de corrente, lembrando que a gente está calculando, né, a integral em tal da componente x da densidade de corrente, isso aqui vai ser igual, né, a h cortado sobre 2mi, multiplicado por o primeiro termo aqui, a integral de menos infinito a mais infinito, psi estrela, a derivada de psi em relação a x dx. Integral de menos infinito a mais infinito, psi estrela, derivada de psi em relação a x dx, menos a derivada de psi estrela em relação a x psi dx, que a gente calculou, e mostrou que é o complexo conjugado, né? Mas tem um menos aqui, então vai ser mais
a integral de menos infinito a mais infinito de π estrela, derivada de π em relação a x dx. Então, isso aqui vai dar o quê? H cortado sobre 2m multiplicado por 2 vezes a integral de menos infinito a mais infinito π estrela de π dx, a derivada parcial da função de onda em relação a x multiplicado, né, dx. Então isso aqui vai dar o quê? A integral em tal de jx de tal vai ser igual a... Vamos colocar esse i para cima. Quando eu coloco o i para cima, eu invento o sinal dele, né? Como é que eu coloco o i para cima? É multiplicando em cima e embaixo por i. Né? Então, embaixo aqui vai ter um i ao quadrado dá menos 1, então vai ficar menos i h cortado sobre m, né? O 2 aqui cancela com 2 aqui, da integral de menos infinito a mais infinito, π estrela derivada de π em relação a x dx. Certo? Então, olha só. De forma análoga, a gente pode escrever a integral sobre as componentes y e z da densidade de corrente. E isso vai nos levar ao seguinte. Isso nos leva ao fato de que a integral em tal da densidade de corrente de tal vai ser menos i sobre h cortado dividido por m da integral em tal do gradiente, opa, eu errei, não é o gradiente, mas sim a função π estrela, né? Gradiente de π de tal. Concordo? Muito bem, mas veja bem. A derivada, né, do valor esperado do vetor posição em relação ao tempo é a própria integral da densidade de corrente. Mais esse termo aqui, que é o valor esperado da velocidade. Então, derivada de r em relação ao tempo é igual a menos IH cortado sobre M, integral em tal, π estrela, gradiente de π de tal. Concordam comigo? Opa, mais o valor esperado de V, né? Vamos pensar nesse V aqui mais para frente, aqui que resulta dele, e vamos reescrever isso aqui da seguinte forma. M dr dt tem espaço aqui, né? Vamos usar mais uma. O que eu vou fazer é passar o M para o primeiro membro, né? Então vai ficar M derivada do valor esperado do vetor posição em relação ao tempo igual a menos IH cortado tal π estrela gradiente de π de tal mais um M valor esperado de V. Bom, de qualquer forma, né, essa equação está dimensionalmente correta ainda, né? Mas eu vou escrevê-la da seguinte forma. MdR dt vai ser igual a integral em tal
psi estrela de menos I H cortado vezes o gradiente, né, de psi de tal. Tá? Mais um m, valor esperado da velocidade. Então, o que a gente tem aí? Valor médio do momento. Valor esperado, quer dizer. O que eu tenho aqui é massa vezes a velocidade clássica. E aqui nós temos uma operação sobre a função de onda. Que a gente chama de operador. Pessoal, a definição desse operador ela é muito importante. Eu lembro até hoje que quando eu estava defendendo o meu mestrado, um membro da banca, né, pediu para eu escrever no quadro a equação de Schrödinger. E eu escrevi a equação de Schrödinger no quadro para ele. Lembrava muito bem. Aí ele me pediu para representar o operador momento da equação de Schrödinger. Como é que ficava, como é que era descrito o operador momento na equação de Schrödinger? Como é que eu definia o operador momento? Né? Mais para frente, vocês vão ver que esse termo entre parênteses é a própria definição de um operador chamado operador momento. Qual que é o significado físico desse operador momento? Vocês podem me dizer? Qual o significado físico? Nenhum. Você não tem como definir um significado físico a um termo que contém um número complexo. E, de fato, operadores em mecânica quântica não têm significado físico. Ele é apenas uma operação matemática que atua sobre a função de onda. Quando esse operador atua sobre a função de onda, você obtém como resultado uma grandeza dinâmica, e essa grandeza dinâmica, sim, tem significado físico. E qual seria o significado físico, né, desta operação que a gente fez? Como os valores médios aqui satisfazem as leis da mecânica clássica, né, a gente chega na seguinte resultado. O produto da massa pela taxa de variação do vetor posição, isso aqui vai estar relacionado com o vetor momento. O valor esperado do momento. Então, isso aqui vai ser uma integral em tal de psi estrela de menos I H cortado gradiente da função psi de tal. Esse termo aqui é uma constante, tá? Que vai aparecer aí no cálculo do valor esperado do momento, né? Vamos considerar essa constante inicialmente zero até que a gente consiga definir melhor esse termo que aparece. Tá? Vou dar uma olhada no Esberg e sugiro que vocês façam o mesmo, né? Porque a operação matemática correta, né, que a gente deve fazer é considerando
né, esse termo aqui da velocidade. Mas a interpretação física para esse termo ela precisa ser dada. A gente precisa definir fisicamente o que representa esse termo aqui e qual o valor dele. O livro diz que ele é nulo. Né? O livro diz que ele é nulo, mas por que ele deve ser nulo? Vamos estudar um pouquinho mais e a gente define se realmente esse termo vai ser nulo ou se ele é considerado, sem perda de generalidade pelo livro, né, como sendo zero. Mas o fato importante aqui é que a gente chegou em um termo, né, que está relacionado com o valor esperado do momento. Né, e isso, classicamente, né, ele é o que a gente podia esperar. Alguma dúvida? Não. Bom, o próximo passo agora é confirmar a identidade, né, que a gente obteve aqui. De que forma? Derivada da posição em relação ao tempo multiplicado pela massa é momento. E o que seria a derivada do momento em relação ao tempo? Força. Força. Então, se a gente derivar esse termo aqui e chegar em força, a gente vai confirmar que essa é uma identidade válida. Então, o que a gente pode fazer? Então, se eu derivar em relação ao tempo, o valor esperado do momento, isso aqui vai ser uma derivada em relação ao tempo da integral em tal psi estrela menos IH cortado gradiente de psi de tal. Eu vou deixar para vocês fazerem essa integral, né? Minha aula vai ficar por aqui. E quando vocês terminarem, tire uma foto e posta lá no grupo do WhatsApp, né, da solução desta integral. Como é que vocês vão fazer? Considera a componente x do momento. Valendo pontinho. Quem postar lá ganha um ponto. Então deixa eu fazer aqui rapidão, já vou dar. Antes da última aula. Então de boa. Tem um feriado aí tudo pra fazer. Amanhã, né? É. Amanhã é feriado. Então, se a gente considera a componente x, a gente vai ter a derivada em relação ao tempo do valor esperado da componente x do momento vai ser igual a derivada em relação ao tempo da integral de menos infinito a mais infinito psi estrela multiplicado por menos IH cortado, derivada em relação à posição, psi dx. Então é esta integral que eu quero que vocês resolvam, né, em dx. Lembrando que aqui a derivada vai atuar em psi, então você vai ter uma derivada do produto, né, derivada de psi estrela em relação ao tempo, vezes a derivada de psi em relação a x, e aí depois você vai ter o psi estrela multiplicado pela derivada segunda de psi em relação a t em relação a x. Né? Derivada de psi em relação a t e em relação a x. Tá bom então, professor. Obrigada. Então, pessoal, bom feriado, até sexta-feira.